Hello guys, estou fazendo um vídeo um pouco diferente. Eu tenho caminhado todas as manhãs, né? Então eu decidi gravar um vídeo aqui conversando com vocês, mostrando um pouquinho dessa minha rotina e trazer um papo sério. Então, além de tudo, quero conversar com vocês algo bem especial. Bom, há um ano eu entrei no meu primeiro relacionamento. E assim, eu já tive outros relacionamentos, mas eu não considero muito, sabe? Então, esse pra mim é o meu relacionamento oficial, meu primeiro relacionamento oficial mesmo. Já namorei meninas, mas tipo assim, nada tão, né? Mas faz um ano exatamente que eu iniciei meu relacionamento com meu namorado. E eu nem falo em relação a namorar, mas faz um ano que a gente se viu presencialmente a primeira vez. A gente ficou um mês conversando pela internet e depois se encontramos, se vimos. E cara, a gente viveu tanta coisa nesse um ano, mas principalmente o que eu posso observar é o quanto eu mudei nesse um ano. E aqui eu vou trazer alguns pontos relevantes que eu acho que sejam interessantes para pontuar de tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz esse um ano. Esse é um lugar que eu venho caminhar todas as manhãs. É um bosque que fica aqui perto de casa. E eu gosto de vir me conectar aqui com a natureza. Tem muitas pessoas que vêm caminhar por aqui, então sempre tem as pessoas com os doguinhos ali, ó. Então é legal de vir aqui também. Bom, então tem alguns pontos que eu posso considerar aqui com vocês. Então faz um ano que eu conheci presencialmente o Adriel. Quando a gente começou a conversar, ele estava lá morando na Alemanha. E ficamos um mês conversando pela internet. Eu comprei uma passagem e fui para a Alemanha para conhecer ele presencialmente. E beleza, estive na Alemanha, a gente fez uma viagem lá pela Europa. E depois voltamos e começamos a nos conhecer aqui no Brasil. Então ele voltou para o Brasil e até então a gente tem se conhecido e crescendo junto nesse um ano. Então eu preciso falar tudo que eu aprendi, tudo que esse relacionamento trouxe de bom para mim. Então quero falar com vocês agora um pouco. Olha, aqui tem um laguinho que eu sempre venho contemplar a paisagem. O Adriel sempre vem comigo também, aqui hoje ele foi para um evento, então eu vim sozinho, mas eu vou mostrar aqui para vocês como que é aqui o ambiente. Melhorei então um pouco a exposição aqui da câmera, gente, porque eu achei que estava um pouco escuro, e vou tentar achar um lugar aqui para colocar o celular pra gente conversar um pouquinho, tá bom? Bom, então sentei um pouquinho aqui pra gente conversar de todo esse aprendizado, de tudo que eu tô vivendo nesse um ano. Então, para mim poder falar um pouco de como tá sendo esse um ano, eu preciso contextualizar vocês, para vocês entenderem um pouco. Bom, então eu falo que é meu primeiro relacionamento, porque eu já tive até rolos sérios com outras pessoas, com outros caras. Quando eu era da igreja, eu tinha outros relacionamentos com mulheres e tudo mais. Só que era um relacionamento totalmente diferente, porque era pautado pela heteronormatividade. E além disso, eram relacionamentos que, tipo, não tinha muito compromisso. Primeiro eu namorei uma menina que era distante, morava em outro estado. Depois eu namorei uma outra menina que não fazia sentido também, porque eu não estava sendo eu mesmo. Depois que eu fui pra faculdade, eu me assumi e tudo mais, eu tive alguns rolos sérios com outros caras, mas namoro oficial, eu digo que esse é o primeiro. E já o Adriel, ele já vinha de outros relacionamentos e ele namorou por muito tempo também, principalmente na parte da juventude dele. E também eu venho do contexto de uma família que meus pais casaram muito novos. Isso também trouxe uma bagagem muito grande de traumas e de coisas que aconteceram no relacionamento deles que me moldaram como pessoa e que também me traumatizaram em muitos pontos, sabe? E assim, eu tento humanizar ao máximo meus pais, porque eles eram muito jovens e não tinham acesso a tanta informação assim. Moravam numa cidade interior e também criavam a gente pautado pela religião e tudo mais. Então foi dentro desse contexto que eu nasci, que eu cresci, que eu me formei e tudo mais. Então a partir disso a gente tem uma pessoa que não tem muita experiência, que no caso sou eu, com relacionamento, e que nunca tinha passado por muita terapia, assim, sabe? Então eu fiz algumas sessões com uma psicóloga uma vez, mas não foi o suficiente. E o meu namorado, ele tem uma criação também um pouco parecida com a minha, um pouco conservadora e tudo mais. Porém, ele tem terapia em dia, ele já faz terapia por mais de 3 anos, então ele tem um autoconhecimento muito bacana. Então foi nesse contexto que a gente se conheceu. Então dentro desse um ano onde a gente está se conhecendo, a gente teve muitas conversas sérias e a gente teve muitas discussões. Brigas a gente não tem, porque a gente sempre
conversa, a gente pauta muito a nossa relação pelo diálogo. Então a gente sempre tenta conversar e entender um ponto onde a gente consiga entrar em acordo e harmonia também, sabe? Sempre pautado em respeitar a opinião de cada um, porque a vivência é diferente, principalmente porque eu sou um cara negro, ele é um cara branco, então isso já difere as nossas vivências. Então, como essa é a minha primeira experiência, eu descobri vários traumas e várias coisas que eu tenho na minha vida que eu não sabia que eu tinha, em relação a comportamentos, em relação a inseguranças, a traumas, que eu venho carregando na minha vida e que aflorou agora a partir do momento que eu comecei a me relacionar com outra pessoa. Então foi algo muito doido me descobrir dessa forma, sabe? E me entender desse jeito. Também está sendo super desafiador, porque além de tudo, além de eu ter que lidar com essas coisas, essas inseguranças, eu estou dentro de um relacionamento onde eu preciso ouvir a outra pessoa, onde eu me importo muito com a outra pessoa, e está sendo uma construção muito legal. Então, descobrindo isso e a gente conversando bastante, a gente começou a estudar junto. Hoje eu estou namorando uma pessoa que tem uma inteligência emocional muito grande e também já tem repertório para poder me ajudar a lidar com meus traumas, com as minhas inseguranças. Bom, então eu sei que eu estou tendo um privilégio muito grande de ter esse apoio, mas também eu comecei a fazer terapia e comecei a buscar mais autoconhecimento, me entender. Também busquei entender quais eram os traumas, os acontecimentos, as vivências que me levavam a ter esses comportamentos. E nessa busca de conhecimento, meu namorado comprou um livro com o título Não Começou Por Você, que ele fala um pouco como os traumas podem ser uma herança familiar. E cara, dentro desse livro tem uma parte que ele fala uma coisa que é comprovado cientificamente, que explodiu a nossa cabeça. E é assim, o embrião, ele é formado no corpo da sua mãe ainda quando ela está sendo gerada lá no corpo da sua avó. Então, assim, a sua avó, ela engravidou, ela tá com um feto e a mulher, ela cria, ela gera esses embriões dela enquanto ela ainda tá na barriga. Eu não lembro se é na 5ª semana ou até o 5º mês, e ela vai gerando. Ou seja, é muito louco pensar que simultaneamente, num período, você, sua mãe e sua avó moraram no mesmo corpo. E isso é comprovado cientificamente por compartilhar o mesmo espaço e também os mesmos hormônios e até mesmo essa parte química. Se a sua avó sofreu algum tipo de trauma, isso vai ser passado para a sua mãe, que está sendo gerado dentro dela, mas também vai passar para o neto dela, que é um embrião que está sendo gerado ali dentro do bebê também. Então, isso é muito doido, porque quando eu era da igreja, se falava muito sobre maldições hereditárias, sobre coisas que era passada por geração em geração, e eu achava que era algo só espiritual, mas, cara, é científico. E é algo que realmente acontece, sabe? É genético. Então, às vezes, pela nossa genética, se a nossa avó sofreu um trauma enquanto ela estava grávida, isso pode ter passado para a nossa mãe e também ter vindo como herança para a gente. Então, às vezes, a gente tem comportamentos que não condizem com a nossa vivência. E a gente não entende que não é um trauma que vem da gente, mas sim um trauma que a gente herdou de outras gerações. Isso é muito doido, porque eu comecei a observar que eu tinha comportamentos iguaizinhos à minha mãe. E fui conversar com minhas irmãs, com meu irmão, e eles também têm um tipo de comportamento assim. E eu vou dar um exemplo. Aconteceu uma situação onde eu saí com o Adriel, e pra mim a gente estava passando aquele tempo de qualidade, mas aí ele teve uma demanda no celular, e ele ficou um pouco no celular, e eu fiquei chateado com aquilo, porque pra mim, na minha cabeça, ele não estava me dando atenção, ele não queria estar ali. E em vez de eu comunicar a ele e falar, Adriel, você pode me dar atenção? Pô, a gente tá junto aqui, você pode dar atenção agora presencialmente, fisicamente no que a gente tá fazendo e depois você mexe no celular? E não, eu só fiquei emburrado, querendo que ele adivinhasse o porquê que eu estava chateado e viesse me pedir perdão. E assim, não tem como ele descobrir isso sozinho se eu não comunicar a ele. E eu comecei a observar que esse era um comportamento que minha mãe tinha. Então, além de eu ver a minha mãe fazendo isso durante a vida toda, geneticamente eu também tinha isso como herança dentro de mim. Então por isso que eu me porto dessa forma. E eu falando com as minhas irmãs, acontece da mesma forma no relacionamento delas. E gente, qual que é a moral da história então? Por que eu tô falando tudo isso pra vocês aqui? É que assim, às vezes a gente não vai conseguir resolver uma coisa se a gente não entender que tem coisa que não é herança nossa. Às vezes você não entende o trauma que você tem pela sua vivência e tudo mais. Fala, mas eu nunca vivi isso. E cara, às vezes, geneticamente,
você herdou algum trauma, você herdou alguma coisa em relação à vivência que a sua mãe, a sua avó teve também. Bom, então assim, eu sei que é uma coisa muito louca de se pensar, mas é um ponto que a gente tem que dar atenção também. Porque assim, eu faço terapia, eu faço com abordagem TCC, que é terapia cognitiva comportamental, e trata muito sobre o comportamento, mas tem coisa que não é só comportamento. Tem coisa que vem como herança de trauma e tudo mais. Então a gente precisa dar atenção para isso também. Gente, essa é a minha parte favorita aqui do bosque, onde temos a mãe de todas as árvores aqui. Olha só. Eu não lembro qual que é a espécie dessa árvore, mas meu namorado sempre me fala. Mas ela é linda, simplesmente, olha. Ó, acabei de descobrir que é um guapuruvu. Tem escrito aqui. E é simplesmente enorme e linda demais. Gente, então é isso. É um pouco do papo que eu queria ter com vocês hoje. E assim, se você não segue esse canal, já siga aí que vai ter muito papo cabeça. Eu estou disposto a criar muito conteúdo legal e tem muita coisa que eu quero falar aqui. E dentro desse 1 ano que eu estou conhecendo meu namorado, já descobri tanta coisa que eu posso voltar aqui e conversar com você. E se você quiser conversar comigo, ter um papo aí, me ache nas redes sociais e mande mensagem. Christian River, você me acha em qualquer rede social e a gente pode conversar, bater um papo aí também. Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso e vamos conversar aí. Vamos crescer junto, vamos conseguir autoconhecimento junto, gente.